Gente, queria convidar hoje um, uma pessoa que acredito que vai fazer parte agora do nosso Impacto Sertão Livre, direto aí. Eu conheci ele pela indicação do Sanfona, lá, sabe, do Jonathan, do Jonathan Júnior, né? Eles que indicaram e tal. E eu queria convidar Júnior Acrino. Fala, meu E amigo! aí, Olha ele aí! Olha ele aí! Obrigado, viu, meu irmão? Campeão, bicho? Eu tava com muita saudade de você. Poxa, cara! Eu não tava, Tá, eu tava com muita saudade até das piadas, se você tá acreditar, sabe? vendo? Viu Como como. é Dá que, né? saudade, fala a verdade. Você Dá que nunca saudade, não dá? vive, os devocionais começam com as piadas do Raul para dar uma animada, assim, né? Pra galera acordar. Você sabe, Júnior, eu vou contar aqui por que que a gente começou a contar piada. Por quê? Qual foi o motivo? Que antigamente a gente dava muita bronca no povo, sabe? Chegava de manhã, não, que o povo não sei o quê, a galera não sei o quê, as meninas não Ah, sei o quê, os homens não sei o quê. Aí um amigo meu, o Diego, ele falou assim, Raul, a gente tá pegando muito pesado, sabe? A gente tá... Eu falei assim, Diego, a gente vai fazer o quê, cara? O povo não dá descarga. O povo não sabe, poxa, o povo tá demais. Tudo junto no sertão é complicado, né? Porque aí Aí ele falou assim, vamos contar uma piada antes. Sabe aquele famoso morde e assopra? isso, exatamente. E a gente começou nisso, cara. E começou aí nessas piadas aí, nessas coisas. E eu falei assim, poxa, é, valeu, né? Só que nos últimos impactos, graças a Deus, o pessoal tá ficando muito assim, muito certinho, tá dando certo, sabe? Não Que tá legal. tendo muita bronca. Eu acho que eu dei 2 ou 3 broncas nesses 2 últimos impactos. É uma coisa assim, Legal, cara. surreal. Que Coisa que eu legal. dava em um dia. Eu dei nos 2 impactos. Eu falei assim, meu Deus. Mas vamos lá, começou assim as piadas, entendeu? Gente, esse aqui é o Júnior Acrino, ele começou a andar conosco agora nos impactos, ele tá aí com a gente, ele foi fundamental nos nossos devocionais, na nossa praça, nas nossas visitas. Ele foi um cara empenhado, assim, e eu, assim, é, é um prazer mesmo, sabe, de falar assim que ele se dispôs, se entregou, e hoje nós temos um irmão de perto, né? O irmão mais próximo. E, cara, segue ele na rede social aí, Júnior Nacrino. Esse cara já já vai rodar o Brasil, o mundo, e vocês Amém. vão estar aí e vão ficar aí meio a ver navios. Então, agora é a hora de ficar amigo dele, entendeu? Ô, Júnior, eu tô falando certo? É Júnior Acrino? Como que Ó, é? O Edu já tá te corrigindo aí, mas não se preocupa não, Raul, porque acertar o meu sobrenome é um negócio meio difícil, assim, de primeira, então a primeira coisa que me fala eu aceito, entendeu? Júnior Acrigno, diz assim, Acrigno com G. Pronto. Acrigno. O cara é difícil. Júnior, se Tá apresenta certo. aí. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Obrigado aí pela participação nos impactos hoje também. Que o Senhor continue prosperando na sua vida, na sua família, na sua profissão. E continue Amém. cantando essa linda voz aí para o Senhor, para a glória Amém. dele, para tudo para ele, para a honra dele. Fala um Amém. pouquinho aí. Então, eu sou daqui de Teresina. Hoje Teresina, inclusive, está fazendo aniversário. Estamos de feriado aqui. A capital do Piauí, que é o projeto que recebe esse projeto tão especial e tem sido palco de muitas coisas assim de Deus, assim como outros projetos e também movimentos e eu acredito muito assim que Deus está fazendo algo muito especial no Piauí. Nós temos orado por isso, nós temos intercedido por isso e participado Lindomar, o pastor Joel Quaresma. Ó, o pastor Joel. Foi a primeira pessoa que me levou no Impacto, algumas edições atrás. Eu fui acompanhá-lo numa ministração e eu sempre acompanhei pela rede social, né? E sempre achei muito especial a forma como os trabalhos no sertão são desenvolvidos para trazer essa transformação e de fato dar, sabe assim, dar fazer jus à palavra impacto, porque realmente as pessoas são muito impactadas, né? Eu sempre tive vontade de conhecer mais de perto, acabava que eu nunca conseguia porque
participo de outro projeto muito especial no Sertão também, em janeiro ou julho. Mas nesse ano eu estava com uns compromissos em São Paulo e aí eu não consegui ir para o avanço missionário e deu certo de a gente conciliar. A Dani falou comigo através do Juninho da Sanfona, né, os meus amigos. Eles fizeram essa ponte e a gente conseguiu estar juntos nas duas cidades, tanto em Jacobina quanto em Patos. E, cara, foi tão especial porque o Sertão é um lugar que, de fato, tem o poder. Você que é amarelinho aqui pode testemunhar disso, de a gente muitas vezes vai com a expectativa de que está indo entregar algo, de que está indo derramar algo, e na verdade a gente volta com muito mais. Você é muito mais ministrado do que vai ministrar, porque a simplicidade das pessoas, viver o evangelho puro e simples, na prática mesmo, tem uma parada assim de transformação na sua vida que é assustador, é sobrenatural. E todo mundo sai com alguma experiência, pelo menos, porque é de fato algo que muda a nossa vida para sempre. Eu sou prova de como o sertão pode impactar, né, as vidas, e eu estou muito feliz em participar desse projeto. Tive a oportunidade de cantar lá. Hoje eu atuo ministerialmente cantando, pregando também, mas foi uma honra, inclusive, rever alguns amigos da música ali no sertão e conhecer pessoas incríveis como o grande Raul aqui, que é uma pessoa que ministrou muito ao meu coração ali com É seus... grande mesmo, é grande, né? Fala que eu sou gordo, cara. Mas estou feliz, mano. Foi muito especial e estou feliz em estar aqui para a gente testemunhar um pouco desses dias. Bacana. Júnior, então você já foi em outro impacto como participante, é isso? Quantos impactos você participou? Como é? Quantos impactos você participou? Você já foi em outro, sendo discípulo do Joel, é isso? Isso, foi. Eu fui em dois impactos. Agora, nesse aqui, eu fui para ministrar e tinha ido uma vez com o pastor Joel. Ele estava indo para ministrar também. Eu fui acompanhá-lo e aí conheci um pouco mais de perto em Paulistana, um pouco antes da pandemia acontecer. E eu fui muito ministrado assim pela forma como o projeto acontece. É muito funcional, né? Legal, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. E como que é ministrar no devocional e também como que é ministrar na praça? Né? Qual a diferença? O que você sentiu, tanto no devocional quanto na praça? São dois momentos muito especiais, né? Ambos têm uma presença de Deus muito forte, mas com linguagens diferentes, né? Uma das coisas que eu acho mais importantes no impacto para quem vai enquanto missionário para servir, vem pessoas do Brasil inteiro e é muito comum que naquele momento ali inicial você esteja meio preocupado. Você vê muitas pessoas conversando entre si, né? O que eu vou falar para as pessoas, né? Às vezes vem naquela postura de timidez e nesse lugar do devocional da manhã é muito estratégico, de fato, para que as pessoas elas sejam alinhadas, abastecidas para elas derramarem, né? No campo missionário, de fato. Então, é muito especial começar o dia já recebendo aquela porção mesmo do céu que é derramada ali, com uma palavra pontual, mesmo do coração de Deus, e com momentos de louvor que, cara, marcaram muito meu coração. As praças foram incríveis, porque você vê ali a cidade participando à noite, mas os devocionais do Impacto, eles, assim, para mim, enquanto ministro, eles me marcaram profundamente, porque era o meu momento ali com Deus também, enquanto as pessoas estavam ali naquele mesmo espírito. Deus falou tanto comigo, e você realmente via a presença de Deus quebrantando ali todo mundo. O sertão, ele traz esse ambiente propício para a gente entender que existe mais de Deus para a gente, né? Tudo ministra. Então, um pôr do sol ministra, né? Uma casinha humilde ministra muito ao coração da gente. Você vem recebendo durante aquelas visitas. Então, quando você chega no devocional, já começa o dia mesmo com esse lugar de entrega e rendição ao Senhor. Foi muito especial ministrar no devocional. E à noite na praça, cara, Raul, que emoção, cara. Assim, é incrível ver a praça inteira cheia de pessoas, as pessoas ali nas calçadas. E eu recebi histórias de pessoas dentro das suas casas, né? Às vezes longe do alcance da nossa visão, mas gravando. Olha, o Júnior está aqui na minha cidade e tal. E eu fiquei pensando, cara, que loucura! Quantas pessoas dentro das suas casas não estão aqui na praça, mas estão lá impactadas pela semente que está sendo lançada e a palavra não volta vazia. Então, a gente viu muitos testemunhos
visíveis e instantâneos do que Deus estava fazendo nessas duas cidades. Mas você imagina o impacto invisível que um sim pode gerar na vida de uma cidade. Porque a gente nunca vai ter controle de até onde isso foi parar de fato. A gente nunca vai saber exatamente quantas pessoas tiveram a sua vida transformada por causa de uma semente que foi lançada ali, porque é incontrolável, né? O que a gente faz por obediência, e o Espírito Santo faz com que a colheita aconteça, às vezes por outras pessoas, daqui a um tempo. Isso ministrou muito ao meu coração. E foi muito especial ali na praça com os meninos também, tanto em Jacobina quanto em Patos, assim, foram experiências muito marcantes para o meu ministério, porque é legal ver as pessoas com tanta sede, sabe? Aquilo faz com que a gente sempre volte ao primeiro amor também e se mantenha num lugar de prudência ministerial para dar um conteúdo saudável para aquelas pessoas. As crianças ali na frente. Nossa, me emocionava muito ali ver Ah, as pessoas. legal. Bom, você fala das crianças. Eu ia fazer uma pergunta agora, assim, o que significa a música, né, ali no Impacto Sertão Livre? O que significa a música ali na praça, por exemplo, para as crianças, né? Qual o significado? Eu sei que parece que muitas vezes a gente não dá tanto valor a algumas coisas, mas tudo tem valor, sabe? Aquelas músicas com as crianças, né? O que significou a música para você no Impacto ali? Eu acredito muito, Raul, e ao que Deus fala comigo desde quando eu era muito novinho e Deus me colocava promessas no coração em relação a cantar e levar uma mensagem através da música. A música ela entra em lugares que a gente não entrou necessariamente. Então, quando você vê pessoas em outros países, por exemplo, ouvindo algo que antes só estava aqui na sua cabeça, isso ministra muito ao meu coração o valor de obedecer o que Deus está te entregando e você não acumular isso para você. Então, quando eu via, né, a música ali na estratégia do impacto é incrível, porque as pessoas elas chegam ali na praça atraídas pela música e elas chegam, né, naquela empolgação de ouvir, porque você imagina, é uma cidade pequena no sertão do Piauí que geralmente não tem tanto investimento em cultura, não tem tanto investimento em algo diferente ali para a população, para os jovens, para as crianças, e de repente chega uma estrutura com uma galera de vários estados do país e monta um negócio ali na praça e todo dia tem show na praça, né? Que incrível isso, né? Que estratégia especial, porque tudo que está sendo ministrado ali é muito saudável e a arte, a comunicação através da arte, da música, entra de fato nos lares e faz com que as pessoas elas sejam impactadas e preparam um caminho de fato. Então, tudo que a gente vai ministrando, desde a música até a palavra, coopera mesmo para algo maior que Deus está falando ali. E eu acredito muito no poder que a adoração tem de mover ambientes, né? Então, eu sentia muito fortemente enquanto aquelas crianças adoravam e as pessoas ali atrás, as suas famílias, lá na pizzaria, na mesa, ou então nas calçadas, eu sentia, de fato, cadeias sendo quebradas. Porque existe um poder sobrenatural na adoração que a gente não controla e isso é sobrenatural. É tão incontrolável, Júnior, porque o Rodrigo, ele tem uma rádio lá em Santa Catarina e ele falou que já tá tocando suas músicas lá, cara. Cara, eu fiquei tão emocionado. Ele me mandou uma mensagem no dia e isso é muito especial porque às vezes a gente não vai até o lugar, mas quando a gente obedece ao que o Senhor fala, e talvez eu estou falando aqui da música, mas talvez o Senhor tenha te chamado, você que está assistindo essa live, para escrever, para ser um influenciador na internet ou para desbravar algumas esferas fora do convencional. E, cara, quando você diz sim, é incontrolável o que Deus pode fazer, não pela força do nosso braço, mas porque existe uma geração com sede. A palavra de Deus diz em Romanos 8:19 que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. Então, tem pessoas do seu lado agora precisando de algo que talvez você está retendo há tanto tempo, né? E vocês estão ouvindo isso de alguém que fez esse movimento de reter por muitos anos e depois que você começa a pôr isso para fora, você fala assim, cara, quanto tempo eu perdi, né? Deixando para lá algumas coisas por timidez, por uma acusação do inimigo de que você não é capaz, e não é mesmo, né? Não é o seu poder, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. E isso é incrível, cara. É muito especial, muito emocionante.
viver isso, viver essa experiência no sertão, sendo eu do sertão também, e é muito especial, foi muito incrível. E foi legal que no primeiro impacto, que o Júnior participou lá com a gente agora, né? Efetivamente, não só sendo discípulo do grande pastor Joel Quaresma, né? Tô brincando. Ele falou assim, Raul, eu tenho que ir embora, tal, tal. Eu falei, bah, beleza, né? Triste, né? Eu falei, poxa, podia ficar mais um pouquinho. Aí eu acordei no outro dia, tal. Eu falei, Júnior, você não foi embora, né? Ele, cara, não deu certo, tal. O carro que ia me levar não me levou, não sei o quê. Eu falei assim, ah, beleza, já ele vai embora. De repente o Júnior tá à noite lá, o Júnior, se soubesse, cara, fala que você ia cantar de novo, né? Não, Raul, não sei o quê. Eu falei, tá vendo? Foi Júnior, a engraçado, gente porque faz eu tava, plano, mas é o senhor que dá o... como eu te falei, eu não estava vindo de Teresina, eu estava vindo de São Paulo, eu já estava 3 semanas fora de casa, cumprindo algumas agendas e compromissos, e aí eu fui direto para o sertão, né? Desci ali no aeroporto de Petrolina e fui para Jacobina. E aí, assim que eu ministrei o que eu tinha combinado com vocês, que eram 2 dias, eu ia subir para Teresina para resolver minha vida aqui, que estava cheio de coisa para resolver, né? Desse tempo fora. E aí, impressionante, passou o dia inteiro e várias possibilidades de vir para Teresina dando errado, né? Foi o carro que deu errado, foi o ônibus que não passou, e aí várias coisas acontecendo. Eu falei assim, tem alguma coisa que ainda para viver no sertão. E eu fui entendendo que tinham mesmo, né? Eu vi pessoas que depois eu encontrei, que o Senhor me deu o privilégio de conversar com essas pessoas e de liberar uma palavra sobre a vida delas. E eu pensei assim, nossa, o Senhor é muito capaz de mover um monte de coisas por causa de uma pessoa. Quantas vezes Jesus fez isso na Bíblia, né? É E verdade. privilégio, porque se não fosse eu, outra pessoa seria usada para levantar e ser resposta na vida daquelas pessoas. Mas quando a gente entende o reino, não como um favor que a gente faz para Deus, mas como um privilégio, a gente fica assim, nossa, que bom que o Senhor me deu o privilégio de ficar mais um pouquinho aqui no impacto. Quase que eu não vou embora, né, Raul? E deixa eu falar, você cantou lá tudo, ministrou pra gente. Você participou de alguma visita, de alguma coisa da saúde? Você participou de algum outro momento? Conta pra gente aí como que foi. Na primeira vez que eu fui com o pastor Joel, eu sou psicólogo de formação e trabalho também com isso. Eu brinco dizendo que eu passo a semana como psicólogo e o final de semana como ministro, né? Eu vou tentando organizar essa vida aí até onde dá. E na Olha aí, primeira, Dani. Dani, olha aí, ó, psicólogo aí, ó. é, Ele vai agora fazer atendimento psicológico, entendeu? quando eu fui com o pastor Joel da primeira vez, eu atendi com a equipe da saúde, com a Dani, numa escola, me lembro bem. É sempre uma demanda muito alta no sertão, porque mesmo que as pessoas estejam pouco a pouco ainda, de maneira muito introdutória, entendendo a importância de cuidar da saúde mental, ainda é uma coisa lenta, mas você já vê uma demanda muito expressiva, né? Mesmo que as pessoas já tenham mudado esse pensamento, estejam mudando aos poucos, mas já tinha muita gente, eu atendi muitas pessoas naqueles dias que eu estive com o pastor Joel, e da segunda vez, por conta dos compromissos, assim, de ficar mais voltados ali ao som, eu não fui necessariamente para a equipe, né, da saúde, mas a gente fez algumas visitas e conversando ali indiretamente, informalmente com algumas pessoas pela rua, em alguns mercados, eu tive algumas experiências, assim, que eu gosto muito de ter, que é de sentar, conversar. Eu acho que o sertanejo, a linha de estratégia para falar com o sertanejo é muito específica, né, Raul? E você vai ficando, quando você vai indo ao sertão, você vai entendendo o que é que acessa o coração deles. Porque o sertanejo está acostumado a receber muitas pessoas o tempo inteiro, né? Já tem essa veia do assistencialismo. Então, o que vai mexer com ele não é mais um grupo de pessoas de outros lugares, principalmente ali do sudeste do país, pessoas que vêm com essa perspectiva de ajudar e vai chegar ali com o aspecto catequizador do sertanejo. O sertanejo, ele já está de orelha em pé e já está meio cansado de ver pessoas que chegam com essa perspectiva de, não, vou te ajudar, vou te dar um poço, vou te dar uma água e só. O que eu mais amo nos projetos, né, que são relacionados ao Instituto Livres, é exatamente a humanização do sertanejo. É você ver que existe um olho no olho, um vida na vida, e isso faz toda a diferença você sentar na calçada com ele e conversar, abrir o coração e de maneira assim informal, como enxergando aquela pessoa não como um número a mais, mas como ela realmente é, como filho de Deus. Você Você... falando isso, Júnior, lembrei aqui de um relato, cara.
sem te cortar, mas já te cortando, né? Que lembrei de um relato que eu não sei que cidade que eu tava, a pessoa chegou e falou assim para mim, Raul, você é dos amarelinhos? Eu falei, sou, tal. Ele falou assim, sabe a diferença dos amarelinhos? Porque quando eu fui na consulta dos amarelinhos, ele olhou para mim, Uau, ele me deu atenção. isso é incrível, cara. Ele ficou mais de 5 minutos olhando, conversando comigo. Uhum. Eu não foi uma coisa assim. Ele falou assim, esse atendimento, vocês podem fazer um treinamento pro pessoal aqui da cidade? Porque a gente precisa disso. Uhum. E esse atendimento me curou. Uau, Aí caraca. eu falei assim, é isso, exatamente o que você está falando. Quantas vezes, Raul, a pessoa que está ali, devido a esse costume, né, de ser vista muitas vezes como uma estatística, né, sobretudo num período eleitoral como esse, a gente sabe que eles recebem muitas visitas e muitas vezes é uma coisa totalmente voltada a mais a intenção da pessoa que vai lá do que a própria preocupação com o sertanejo em si. Então, quando você chega e você mostra um Jesus puro e simples, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que Jesus, bem apresentado, ele é irresistível. Não tem como resistir a um Jesus conforme a Bíblia. Às vezes a gente perde as pessoas porque a gente traz um Jesus adulterado pela religião, adulterado pelas nossas próprias perspectivas e com uma ansiedade que às vezes é mais nossa, né, de fazer alguma coisa, de ser responsável. E às vezes tudo que você precisa quando você chega na casa de um sertanejo, eu acho que isso vale para todas as culturas e estratégias de evangelização que você fizer, mas principalmente do sertanejo é você sentar, parar e ouvir, deixar a pessoa conversar, pergunta para ela como é que tá. Ó, um truque aqui para você que nunca foi no sertão e tem vontade de ir. Não falha. Pergunta para ele sobre as chuvas. Pergunta para ele se está chovendo, como é que está a plantação. Ele ama que você se preocupe com coisas do dia a dia dele. Então você vai entendendo na própria história que a pessoa está te falando ali, você vai ter discernimento do espírito sobre algumas coisas que você pode fisgar dali e aplicar a Bíblia. Então, vou te dar um exemplo, Raul. Eu tive uma experiência no sertão, faz mais de um ano, mais ou menos, que uma senhora conversando ali com a minha equipe, ela disse que o nome dela era Francisca, mas o apelido dela era Chicola. Eu nunca vou me esquecer desses nomes, nome e apelido, porque marcou muito aquele dia, né? Ela disse assim, Chicola. ela diz assim, se você me chamar de Francisca aqui nessa rua, ninguém vai saber quem eu sou. Porque aqui nessa região, todo mundo só se conhece por apelido, né? E aí, cara, foi impressionante. O Espírito Santo, na hora, soprou assim no meu ouvido, né? Fale com ela sobre ser chamada pelo nome, né? Sobre o fato de Deus te chamar pelo nome. E aí eu comecei a aplicar, conversar com ela, e aí naquela interação, perguntando quais eram os apelidos das outras pessoas que estavam ali naquela roda, né? O pessoal da equipe, aí disse para ela que meu nome era Elias, que é o nome do meu pai, mas que todo mundo só chamava de Júnior, porque é o nome do pai, nome do filho e tal. E aí eu falei que na Bíblia tinha um cara que chamava Jacó, né? E que quando Jesus mudou, quando Deus mudou a perspectiva da vida dele, ele passou a ser chamado de Israel, né? Como aquele que lutou e prevaleceu. Então ele deixa de ter um símbolo, uma identificação como alguém que era trapaceiro, para ser alguém redimido, né? Porque Deus chama pelo nome, Deus trabalha com você chama. E aí a gente foi fazendo uma aplicação com uma passagem bíblica tão simples, com base no que ela disse, com base na história dela. E ela se sentiu vista naquele dia, porque de fato a gente estava dando importância para ela e não só cuspindo uma religião numa senhora, né, que muitas vezes já teve até contatos, experiências que foram frustrados devido à falta de empatia, né? Então, eu amo muito a estratégia do evangelismo porta a porta no sertão, porque são pessoas que precisam ser mais do que vistas, elas precisam ser enxergadas, elas precisam ser percebidas nas suas reais necessidades, que às vezes são físicas, às vezes você está indo ali dando uma cesta básica para a pessoa, levando um atendimento, mas às vezes tudo que a pessoa precisa ser ouvida, às vezes fazem meses que ela não foi ouvida por alguém, que alguém não deu atenção para ela, então isso faz toda a diferença na vida
de alguém, quando você entende que, de fato, o reino é sobre fazer amigos, é sobre escutar, é sobre gerar ambientes de mesa. Eu acredito muito nisso. Jacó era analfabeto, né? Você sabe disso, né? É, Lá vem, é verdade, lá ele vem. preferia Raquel e não lia, né? E, Ô, Dani, anota essa, Dani. Tem que ter na próxima, viu? Júnior, e o que você falou, o pastor Iná, né, que era da Igreja Batista Central de BH, ele sempre falou, gente, evangelizar não é chegar falando um monte. Uhum. Evangelizar é ouvir mais, Uau. estar sensível, exatamente o que você falou. Exatamente. E conta aí para nós aí uma experiência assim marcante desses últimos dois empates. Tanto Jacobina quanto Patos. Olha, eu amo muito a forma como Deus ele consegue me surpreender muito mais nos bastidores do que nas plataformas, né? Poderia te falar de vários exemplos assim de coisas que aconteceram ali em cima. Eu vi muitas coisas, né? Eu me emocionei muito em Patos, conversando com a Dani ali atrás a respeito de uma adolescente, uma pré-adolescente, cadeirante, né? Que ela é de Jacobina e ela esteve em Jacobina. E aí ela foi para Patos de novo, né, numa outra vez, e ela estava há muito tempo trancada dentro do quarto, enfrentando um processo depressivo muito sério. E aquilo mexeu muito comigo, a forma como ela sentiu vontade de sair daquele lugar e sentiu vontade de viver de novo, para sair, para ir para a praça, para ver a galera e receber daquilo que Deus estava fazendo. Foi incrível, tudo isso foi muito legal. Mas o que Deus fez comigo nos bastidores foi muito especial. Assim, eu fui muito ministrado, por exemplo, ao ter a honra, né, de ter momentos de mesa com os missionários de Jacobina, né, com Diego. A gente ficou hospedado ali no apartamento onde eles moram, e aí eles trocavam uma ideia com a gente ali naqueles momentos e me emocionou muito. Cara, o cara largou tudo, né? Veio ele, a esposa, larga a família no Rio de Janeiro e vem para servir no meio do sertão, sabe? Experiências de estar ali fazendo uma refeição e conversando com o Edu, sabe? Que com esse jeito leve dele, assim, com essas brincadeiras que ele tira, a forma Esse como. monte de microfonia, um monte de reverberação, né? Cara, é o único técnico de som, gente boa que eu conheço. Pior que é verdade. Então, muita gente, Então, assim, Edu é o cara. Fala aí, Júnior, pra ele. incrível. É Não, ele é incrível. incrível, cara. É incrível ver a forma como o Espírito Santo ele está disponível para ministrar nosso coração de maneira informal, na mesa, sabe? Enquanto você se prepara, vendo uma galera ali montando um painel e a gente batendo prego ali na escola para montar um painel. E toda vez que eu estou fazendo alguma coisa de bastidores, eu fico muito emocionado porque eu sinto o Espírito Santo dizendo assim: olha, você é capaz de me amar com essa mesma ferramenta na mão, com um martelo na mão ao invés de microfone na mão? Né? É com a mesma intensidade que você vai viver isso quando ninguém está vendo. Então, eu vinha também de dias onde eu fui muito confrontado e muito. Olha o Felipe aí, ó. Olha o muito Felipe Batista aí, ó. meu amigo, isso é especial demais. Ô, Júnior, eu vou te pôr numa encrenca agora, tá? Lá vem, lá vem. Foi melhor tocar com a primeira banda ou com a segunda banda? Não Eu vou não sei, cara. responder. Ó, Oh, eu não sei o que você vai essa eu vou falar. botar em branco, tá? Foi Sabe melhor por quê? tocar com o Olímpio, lá com o Felipe, com o Nátano. Ou foi melhor tocar com o Eli, lá Eu com o amo menino muito lá da todos Angelina? eles. Esses caras são tudo meus amigos, assim, tanto da primeira Não, banda. Você imagina você tem que falar assim, não, lá foi diferente, lá foi assim. Fala alguma coisa, cara. Ó, é de verdade o que eu tô falando. Eu falei isso para os meninos quando eu cheguei aqui em Teresina, que eu fiquei muito feliz que as duas bandas tiraram a música, assim, as minhas músicas. Eu fiquei muito emocionado, né? Porque o único que toca comigo diretamente nos meus projetos, das minhas músicas, é o Ono, né? O Ono Wilson da primeira banda, que é um irmão, foi o produtor das minhas músicas. Se você não conhece ainda o meu Faz aí, álbum, faz. Fala aí você de pode você, cara. procurar aqui no meu Instagram, que lá tem um link que vai te levar para tudo, para música, para clipe, para tudo. Mas os meninos, eles arrebentaram, tanto na primeira semana quanto na segunda. Eu fiquei tão emocionado porque a gente estava ali
em Jacobina na primeira semana, todo mundo dormindo ali no apartamento juntos e a gente conversando sobre a empolgação que eles estavam para ir para São Paulo. E na semana seguinte, ver esses meninos rebentando em São Paulo, ministrando gravando podcast com o Brunão Morada, sabe, no Hub, ministrando Cara, eu chorava, sério. Eu testemunhei disso para eles, porque é lindo ver o que o Senhor faz na vida de quem obedece. Eu estou sendo repetitivo com isso, porque eu sinto que tem algumas pessoas aqui nessa live que precisam ouvir isso, né? Deus tem uma recompensa para quem obedece, né? A própria recompensa de servir a Deus é servir a Deus, porque é incrível. Mas existem coisas que Deus vai fazendo na sua vida quando você se coloca no lugar de posicionamento, porque você simplesmente confiou nas promessas que Deus liberou. Cara, o que Deus fez na vida desses meninos ministrou tanto ao meu coração, como eu sei que de tanta gente, sabe? Em São Paulo. Então, assim, ministrar com eles, tanto na primeira banda quanto na segunda, foi muito especial, porque são amigos, são colegas de ministério. Eu tô brincando, tô Os brincando. meninos da segunda banda, eu não vou me comprometer, nem adianta. Os meninos da segunda banda são irmãos, assim, fui padrinho do casamento de dois, né? O baterista e o guitarrista. Então, são pessoas muito especiais pro meu Eu tô ministério. brincando. Tá bom. Eu não quero comprometer você, mas qual que deu mais na trave? A primeira banda ou a segunda banda? Ah, tô brincando, tô brincando. Não, tô brincando. Os meninos foram nota 10, tanto a primeira banda quanto a segunda banda. Olha, gente, eles foram surpreendentes, sabe? Queria agradecer a todos aqui, novamente, agradecer. E de antemão, já falar que eles vão estar de novo lá. E se eles não forem, o Senhor vai falar que eles estão em pecado, entendeu? Né? E que o Senhor derrame graça, misericórdia, amor, compaixão, para eles estarem no próximo impacto. Viu, Amém, gente? amém, amém. Legal. Ô, Júnior, te falar, o que você mais de diferente viu lá? O que você tem assim, queria contar isso aqui. Fala aí. Tá. Eu observo muito, né? Como eu te falei, esse processo de bastidores no geral. E eu fiquei muito mexido, né? Com a forma que as pessoas vinham, né? Elas sempre vêm para o sertão com essa perspectiva de novo, né? Principalmente quem está vindo a primeira vez. E aí você fica naquela expectativa, né? De como que você vai lidar, de como que você vai reagir ali com as pessoas. Então, eu observava e eu era muito ministrado quando eu via as pessoas testemunhando, né? E eu vi um vídeo de um dos meninos, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele testemunhando, né, de um dos senhores que ele visitou, em pleno 2022, o cara não tinha ouvido falar de Jesus, né? E me chocou muito, porque é uma realidade que a gente esquece, mas é real. Nós temos um campo transcultural dentro da nossa nação, que é o sertão nordestino. Porque para ser transcultural, nós não precisamos de outro país, de ser outro país. É uma outra cultura. E nós temos uma cultura muito específica no Nordeste, com pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Pessoas que têm sede, pessoas que muitas vezes até ouviram falar de um Jesus, mas um Jesus diferente do que ele realmente é. E eu lembro que o choque dos meninos, assim, caraca, como que o cara nunca tinha ouvido falar disso? Aquilo me acendeu alguns gatilhos, né? De pensar, nossa, a gente tem muito campo branco ainda, né, para alcançar, e que o Senhor conte conosco nessa estação. E feliz que o Sertão Livre voltou ativa depois desses 2 anos aí de pandemia. Eu creio que nós vamos viver muitas experiências ainda sobrenaturais, como foi nessas 2 edições de cura, de muitas almas para o Senhor, de sementes plantadas. Eu fiquei muito tocado, muito emocionado com os testemunhos depois, Raul. Eu recebi alguns directs de pessoas, os patoenses, né? Aprendi a falar, quem mora em Patos. O pessoal de Jacobina também, a galera dizendo assim, nossa, a gente não sabe explicar, mas era uma alegria toda noite. Acho que a palavra que ficava mais as pessoas era alegria mesmo, né? De que vocês toda noite estavam ali, sempre com muita alegria e com um sorriso no rosto. E a gente esquece, às vezes, que
O reino do Senhor é um reino de justiça, paz e A alegria. alegria. A gente esquece disso, né? Outra coisa que eu fui muito ministrado pelos meninos, pelo Jonathan e Júnior, né? Quando eles falavam no podcast do Hub, pós, né, Impacto Sertão Livre, foi exatamente isso. A gente esquece que o evangelho, ele precisa trazer o confronto, mas ele precisa apontar para a alegria da salvação. Cara, se eu conheço uma coisa que é tão incrível e aquilo não arranca um sorriso do meu rosto, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, é muito satisfatório servir esse Jesus. É muito recompensador servir esse Jesus. A paz que excede todo entendimento está sobre a gente. Então, se o mundo olha para a gente e ele não vê essa alegria, ele não vai ter o menor interesse de conhecer esse Jesus que a gente serve, né? Muitas vezes a gente escuta, inclusive, em situações de evangelismo, né? Onde as pessoas muitas vezes são marcadas pela religiosidade, as pessoas dizendo assim, eu não quero ser crente não, eu não quero passar para a lei dos crentes, como eles dizem, né? Eu não quero Porque o ficar povo vive chato, numa né? zanga, uma Eu não quero ficar ranzinza. parece que perde a vida, parece que perde a graça, mentalidade, porque não entendeu que de fato essa alegria é transbordante e é contagiante. Raul, que loucura ver as pessoas ali no final de cada show e depois, no último dia, todo mundo chorando. Eu fiz o louvor do encerramento, né, de Patos, e aquilo foi tão forte para mim. Ver a galera chorando, cara, subindo no palco para abraçar a gente, para agradecer, sabe? Para meu Deus, aquilo ali marca muito a gente porque a gente não fez tanta coisa por elas a mais do que abrir um sorriso, ouvi-las, contar sobre o que Jesus tem feito, e isso faz toda a diferença na vida de alguém. A gente está até pensando em mudar a nossa ida embora, né? Que a gente foi muito rápido. A gente está querendo ficar um pouquinho mais, despedir, chorar mais lá com o povo. E essa é a nossa. Vamos ver aí. Júnior, você tem aí a grata surpresa que hoje, por exemplo, já saiu aí na mídia que Jaicós é uma das cidades que nós iremos Uau, em janeiro, que né? legal. Então hoje Jaicós já colocou lá e se Deus quiser, logo logo a gente vai falar a próxima cidade também, que é perto de Jaicós, muito Que perto legal. aí. Mais perto aí de você, viu, Júnior? Para você não faltar mesmo, tá? Que legal. E se Deus quiser, Minha família mora numa cidade. nós estaremos juntos. Os meus pais moram numa cidade vizinha de Jaicós. É? Como chama? Chama Padre Marcos. Padre Marcos. Legal, legal. Então é isso, Júnior. Gente, segue o Júnior lá no Instagram. Bomba lá. Homem de Deus, sabe? Coração assim, enorme. Obrigado mesmo, Júnior, pela Acrigno, Agripino, Acrino, sei lá. Acertou, hein? Acrigno. Júnior, sabe? Gente, segue lá. É um baita profissional a vocês seguirem e que o Senhor possa ministrar na vida de cada um através das músicas dele, da vida dele. E, Júnior, obrigado mesmo. Fale aí. Eu que agradeço, Raul. Suas últimas Agradeço demais. palavras aí. Agradeço demais a vocês. O Impacto Sertão Livre foi uma experiência incrível na minha vida enquanto alguém que ministra. Eu sempre, né, recebo muito através dos conteúdos e visitando uma vez, mas foi uma experiência incrível derramar nesse lugar onde a gente recebe tanto enquanto a gente serve à mesa também. Eu queria desafiar você a orar pelo sertão, você que está aí de tantos estados aí dessa nação tão linda que é o Brasil. Ore pelo sertão nordestino. Deus está fazendo algo muito grande e é natural que, diante de algumas movimentações espirituais, a gente receba sempre muitos ataques de todas as esferas. Então, leve isso para o seu pessoal mesmo. Adote isso como uma estratégia de oração de vida para você, que eu te agradeço muito. Existem muitas famílias, muitas pessoas, crianças, cidades, que têm precisado da sua oração. E se você não foi ainda, não teve a oportunidade de viver uma experiência missionária no sertão, cara, é transformador. Isso um dia mudou minha vida. É um testemunho que fica para um outro dia para eu contar. Mas foi assim, um divisor de águas na minha história com Deus. Um momento que eu vivi de maneira muito forte, intencional no sertão. Então é uma experiência que
marca a vida da gente mesmo. Eu queria agradecer a todos vocês do Livres pelo carinho com o qual foi recebido, né? A alegria, a celebração e já está no meu coração esse projeto, tá bom? Amém, 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 amém. Júnior, obrigado mesmo, viu? Tamo Deus junto. abençoe você, sua família aí, seu Amém. ministério, né? Ele é da Igreja Angelim, lá do pastor Fred, da pastora Flávia. E continue abençoando aí todo esse povo, né, do Piauí. E essas duas edições foi bacana que nós tivemos muitos artistas locais, né? Sabe, do Piauí mesmo. Então, Isso foi eu acho incrível. que essa é a tendência, porque o Piauí é um celeiro de pessoas assim com muita dedicação e talento, né? Eu creio demais. Júnior, obrigado, viu? Amigo, obrigado, viu? Deus te abençoe, tá bom? Amém, amém. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Beijo, beijo, um beijo do gordo. Beijo dos Tá bom? gordos, os dois. Nada, o Júnior tá fininho, cara. Valeu, valeu. Tchau, tchau.